Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 12 apresenta ensinamentos de Jesus que enfatizam a vigilância espiritual, a confiança em Deus e a responsabilidade diante do reino. O capítulo alerta contra a hipocrisia, o apego excessivo aos bens materiais e a ansiedade, destacando que uma vida dedicada a Deus requer fé, prudência e preparação constante. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 12 do livro de Lucas da Bíblia. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 2 Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. 3 Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. 4 E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não têm mais que fazer. 5 Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. 6 Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. 7 E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. 8 E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 9 Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. 10 E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. 11 E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. 12 Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. A parábolas do rico insensato. 13 E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. 14 Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? 15 E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 16 E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 17 E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. 18 E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19 E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. 20 Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? 21 Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 12 de forma didática, clara, organizada e com aplicação prática, para você entender profundamente a mensagem. Explicação didática de Lucas 12. Este capítulo é muito rico em ensinamentos práticos para a vida cristã. Jesus fala sobre 1. Hipocrisia. 2. Medo e confiança em Deus. 3. Dinheiro e apego material. 4. Ansiedade. 5. Vigilância espiritual. 6. Divisões causadas pelo Evangelho. 7. Discernimento dos tempos. Primeiro,
O fermento dos fariseus, a hipocrisia, versículos 1-3. Jesus alerta: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Primeiro, o fermento representa algo pequeno que se espalha rapidamente. Segundo, a hipocrisia é viver uma aparência religiosa sem transformação interior. Jesus ensina: 1. Nada ficará escondido. 2. Toda falsidade será revelada. Mensagem: viva com sinceridade diante de Deus e das pessoas. Segundo, não temer os homens, mas confiar em Deus. Versículos 4-12. Jesus diz: não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. Ele ensina duas verdades. Deus cuida até dos passarinhos. Deus conhece até os fios do seu cabelo. Você tem muito valor para Deus. Terceiro, confessar Jesus publicamente. Versículos 8-12. 1. Quem confessa Jesus será reconhecido por ele. 2. Quem o nega será rejeitado. A fé verdadeira se manifesta publicamente. Quarto, a parábola do rico insensato, perigo da avareza. Versículos 13-21. O homem rico só pensava em acumular, garantir conforto e viver para si. Mas morreu naquela noite. Jesus conclui: assim é quem ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. O problema não é ter bens, mas viver só para eles. Voltamos a ler. A solicitude pela vida. 22. E disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? 27. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. 30. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. 33. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. 34. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 5. Não andeis ansiosos, Deus cuida de você. Versículos 22-34. Jesus combate a ansiedade. Exemplos. 1. Corvos, Deus alimenta. 2. Lírios, Deus veste. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará de você. Chave do ensino. Buscai primeiro o reino de Deus. 6. Onde está seu tesouro, está seu coração. Versículo 34. Aquilo que mais ocupa seus pensamentos, tempo e energia revela o que governa seu coração. Voltamos a ler. A parábola do servo vigilante. 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. 38. Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. 39. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. 40. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. 41. Perguntou-lhe Pedro:
Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? 42 Respondeu-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? 43 Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. 44 Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. 45 Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. 46 Virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47 E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48 Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 7. O servo vigilante, estar preparado. Versículos 35-48. Jesus ensina que devemos viver, atentos, fiéis e responsáveis. Porque ele voltará quando não esperamos. Princípio importante: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais conhecimento e responsabilidade espiritual temos, maior é nossa prestação de contas. Voltamos a ler. Jesus traz fogo e dissensão à terra. 49 Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? 50 Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. 51 Cuidais, vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. 52 Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53 O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Os sinais dos tempos. 54 E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. 55 E quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. 53 Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? 57 É porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. 58 Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. 59 Digo-te que não sairas dali enquanto não pagares o último centavo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 8. Jesus traz divisão, o preço da verdade. Versículos 49 e 53. O Evangelho gera decisões. Nem todos aceitarão. Às vezes, seguir Jesus pode gerar conflitos até dentro da família. 9. Discernir os sinais do tempo. Versículos 54 e 59. Jesus critica o povo. Sabem prever o clima, mas não percebem o tempo espiritual que vivem. Mensagem: precisamos ter sensibilidade espiritual para entender o tempo de Deus. Mensagem central de Lucas 12. Viva com sinceridade, fé, desapego material, confiança em Deus e vigilância espiritual. Aplicações práticas para a sua vida. Este capítulo nos chama a: 1. Abandonar a hipocrisia. 2. Vencer o medo. 3. Não viver escravo do dinheiro. 4. Combater a ansiedade. 5. Priorizar o reino de Deus. 6. Viver preparados para a volta de Cristo. Em uma frase: confie em Deus, não viva para as riquezas, vigie sua vida espiritual e esteja sempre preparado. Agora vamos à explicação de Lucas 12. É um grande discurso de Jesus sobre como viver como discípulo em um mundo hostil, com 3 eixos principais. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. 1. Cuidado com a hipocrisia. 2. Confiança total em Deus, não nas riquezas. 3. Vigilância e responsabilidade diante da volta do Senhor. Tudo gira em torno da pergunta: onde está o seu coração? 1.
O fermento dos fariseus igual hipocrisia. Versículos 1, 3. Fermento é algo pequeno que se espalha e contamina toda a massa. O que é hipocrisia aqui? Viver uma religião de aparência, mas com o coração distante de Deus. Jesus alerta: nada ficará escondido. Tudo será revelado. Ligação com o Antigo Testamento. Eclesiastes 12:14. Deus trará a juízo tudo o que está oculto. Salmo 139. Deus conhece o interior. A vida com Deus é transparência, não teatro religioso. Segundo, a quem devemos temer? Versículos 4, 12. Não temer os homens, que só podem matar o corpo. Temer a Deus, que tem autoridade eterna. Mas logo Jesus equilibra isso com amor. Deus cuida até dos pardais, vocês valem muito mais. Duas verdades juntas. 1. Deus é santo e juiz. 2. Deus é Pai cuidadoso. Confessar Cristo. Quem assume Jesus agora será reconhecido por Ele na eternidade. O Espírito ajudará. Em tempos de perseguição, o Espírito dará as palavras. Ligações com o Antigo Testamento. Isaías 8, 12, 13. Ao Senhor, a Ele temei. Jeremias 1, 8. Deus prometendo estar com quem fala em seu nome. Terceiro, a parábola do rico insensato. Versículos 13 e 21. Um homem quer ajuda numa herança. Jesus vai à raiz, ganância. O erro do rico não foi produzir muito. Foi viver como se Deus não existisse. Ele só fala de meus frutos, meus celeiros, meus bens. Mas ignora. 1. A brevidade da vida. 2. O juízo de Deus. 3. A necessidade de ser rico para com Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Eclesiastes 2:18, 23. A frustração de acumular e morrer. Provérbios 11, 28. Quem confia nas riquezas cai. Tesouro sem Deus igual, ilusão temporária. Quarto, não andeis ansiosos. Versículos 22, 34. Jesus combate a ansiedade material. Exemplos. 1. Corvos, Deus alimenta. 2. Lírios, Deus veste com beleza. Se Deus cuida da criação, quanto mais dos filhos. Diferença entre discípulos e o mundo. O mundo vive correndo atrás de comida e roupa. O discípulo busca primeiro o reino. Onde está o vosso tesouro, aí estará o coração. Ligações com o Antigo Testamento. Salmo 23. O Senhor como pastor provedor. Êxodo 16. Deus dando maná diário. 1 Reis 10. A glória de Salomão, citada nos lírios. Quinto, vigiar e estar pronto. Versículos 35, 48. Agora o foco muda para a volta do Senhor. Imagem 1. Servos esperando o Senhor voltar. Eles ficam prontos, com lâmpadas acesas. Surpresa! O Senhor serve os servos fiéis, imagem da alegria do reino. Imagem 2. O ladrão. A volta será inesperada. Imagem 3. O mordomo fiel. Quem recebeu a responsabilidade deve ser fiel. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ligações com o Antigo Testamento. Êxodo 12. Israel deveria estar pronto para sair do Egito, cintos cingidos. Provérbios 27, 1. Não sabemos o dia de amanhã. Daniel 7. O Filho do Homem vindo com autoridade. A vida cristã é espera ativa, não passiva. Sexto, Jesus traz fogo e divisão. Versículos 49 e 53. Fogo simboliza juízo, purificação e ação de Deus. O batismo que ele enfrentará é igual seu sofrimento e morte. O Evangelho não une todos automaticamente, ele divide quem aceita e quem rejeita. Ligação com o Antigo Testamento. Miqueias 7:6. Divisões familiares por causa da fidelidade a Deus. Malaquias 3:2. Fogo purificador. Sétimo, discernir os tempos. Versículos 54, 59. As pessoas sabiam prever o clima, mas não percebiam que o Messias estava entre elas. Jesus chama de hipocrisia não reconhecer o tempo da visitação de Deus. A ilustração do adversário e do juiz fala sobre reconciliação antes do juízo final. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 55:6.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amós 4:12. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Resumo de Lucas 12. Primeiro tema: hipocrisia ensino principal. Deus vê o que está escondido. Segundo tema: medo correto ensino principal. Temer a Deus, não aos homens. Terceiro tema: riquezas ensino principal. Vida não depende de bens. Quarto tema: ansiedade ensino principal. O pai cuida dos seus filhos. Quinto tema: tesouro ensino principal. O coração segue o que valorizamos. Sexto tema: vigilância ensino principal. Jesus voltará inesperadamente. Sétimo tema: responsabilidade ensino principal. Quanto mais recebemos, mais Deus exige. Oitavo tema: divisão ensino principal. O Evangelho provoca decisões. Nono tema: discernimento ensino principal. É preciso reconhecer o tempo de Deus. Mensagem central do capítulo. Lucas 12 ensina que o verdadeiro discípulo vive com o coração voltado para Deus, sem hipocrisia, sem apego às riquezas, confiando no cuidado do Pai e preparado para a volta de Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!